aprender a dimensionar laje nervurada, precisa antes saber algumas prescrições técnicas. Então vem comigo. Eu sou o Éder Lima Pinto, engenheiro civil, especialista em estruturas. Laje nervurada é aquela laje onde a gente tira uma parte de concreto e coloca um material inerte, mais leve do que o concreto, para diminuir o peso próprio da laje, ok? Então, esse material inerte ali, pode ser um enchimento de isopor, de tijolo cerâmico, né? Pode ser um vazio também, pode apenas colocar uma forma, ou hoje mais utilizado, algumas cubetas plásticas para ficar o vazio, tá certo? A parte de concreto que fica entre elas, as nervuras, tá? Bom, a parte de concreto que a gente joga por cima ali do material inerte e de toda a nossa laje, nós chamamos de capa ou mesa. A mesa é uma referência à viga T que a gente utiliza para dimensionar a laje nervurada, tá bom? A altura dela a gente vai chamar de HF, a altura total da laje de H. As nervuras, que é onde a gente coloca ali, a gente coloca a armadura, normalmente a armadura positiva, né? A espessura dela a gente vai chamar de BW, espessura ou largura, né? A largura do material inerte, que seria ali o entre faces das nervuras, nós vamos chamar de L0. E o entre eixos da nervura nós vamos chamar de L. Beleza. Como dimensionar a laje nervurada? Laje nervurada é laje. O que vale para a laje maciça, vale também para a laje nervurada. Ok? Só que a norma 6118 de 2014, na verdade já vinha um pouco antes, mas na de 2014, lá no ponto 13.242, coloca algumas especificações para que a gente possa realmente dimensionar a laje nervurada como se fosse uma laje maciça, ok? Ou como laje, ou como maciça simplesmente, ou fazendo algumas verificações. Então vamos lá. A laje nervurada não pode ter uma nervura menor do que 5 centímetros de espessura, ok? O mínimo é 5 centímetros de espessura. Nas pontas das lajes, naqueles locais onde tem momento negativo, quer dizer, a nervura vai estar comprimida, ela não pode ter menos do que 8 centímetros de espessura, tá bom? A capa, o mínimo dela é 4 centímetros, isso se não estiver passando nenhuma tubulação. Se for passar alguma tubulação nela, é 5 centímetros até tubulação de 10 milímetros, e se a tubulação for acima de 10 milímetros, é 4 centímetros mais o diâmetro da tubulação. Se tiver alguma situação onde vai haver cruzamento ali de tubulação, então vai ser 4 centímetros mais o diâmetro de 2 tubulações. Tudo isso tem que estar acima do L0, né, que é o entre faces, dividido por 15, ok? Precisa também ter mais algumas condições de projeto, que são o espaçamento das nervuras, ok? Então, assim, as nervuras que tem o entre-eixo de 65 centímetros para baixo, não tem que verificar a capa, né? Olhar as condições da capa, nada, só aquelas condições que eu falei de dimensão, mas não tem que fazer nenhuma verificação na capa, não tem que fazer nenhuma verificação na nervura. Nós vamos tratar como se fosse uma laje maciça. A única diferença é que a gente vai colocar a armadura dentro das nervuras, mas o dimensionamento é como se fosse laje maciça, ok? Se a laje for com espaçamento entre eixos acima de 1,10 m, bom, aí nós vamos ter que fazer uma consideração às grelhas, tá? Se ela for acima de 1,10 m, nós vamos considerar que ela é grelha, não é uma laje. Lembrando o que é grelha? Grelhas são vigas apoiando entre si umas nas outras, com laje
apoiada nessas vigas. Então, seria o seguinte, as nervuras a gente vai considerar vigas, né? Assim vai ficar melhor. A nervura são 4 vigas, por exemplo, e aqui no meio uma laje apoiando nessas 4 vigas, ok? Então, a capa nós vamos considerar sendo uma laje maciça apoiada nas nervuras que nós vamos considerar sendo vigas. Então, acima de 1,10 m não vai ser uma laje, vai ser uma grelha, ok? Beleza. Nesse intervalo aí entre 65 e 1,10 nós temos duas condições. Uma, nós vamos ter que verificar todas as capas, a flexão, verificar todas as vigas ou todas as nervuras ao cisalhamento, ok? Beleza, mas aí vão ter duas condições diferentes aí. Acima de 90, quer dizer, de 90 até 1,10 e de 90 até 65, né? De 90 até 1,10 nós vamos fazer a verificação da capa, a flexão, nós vamos fazer a verificação da nervura ao cisalhamento, tá certo? Mas de 65 até 90, nessa faixa aí, se a gente tiver a nervura média, né? Se a nossa nervura tiver 12 centímetros de espessura para cima, ou se ela for trapezoidal, se a nervura, a largura, a espessura média dela for 12 centímetros, nós podemos também calcular como maciça, ok? Então, nessa condição maciça, usando as tabelas, todas aquelas condições que a gente usa para calcular uma laje maciça, beleza? Então vamos lá. Onde utilizar a laje nervurada? Normalmente a gente utiliza a laje nervurada, ou seria mais econômico utilizar a laje nervurada, nos vãos entre 7 e 15 metros. Não pode utilizar a mais do que 15 metros? Pode, mas provavelmente vai ter uma outra estrutura. Por exemplo, a laje protendida vai ser mais econômica do que a laje nervurada, tá certo? Vai ter uma altura menor, né? Então vai dar um melhor resultado. Abaixo de 7 metros, talvez uma laje maciça, dependendo da carga, uma laje maciça vai ser uma melhor solução estrutural, ok? É claro que ali próximo, ali, a laje maciça abaixo de 3 metros, com certeza fica mais econômico. Entre ali os 3, 3,5, 4 e 7, talvez tenha que fazer uma conta na mão direitinho ali e conferir qual das duas que deve usar, ok? Mas entre 7 e 15 metros, normalmente a mais econômica, a mais indicada também é a laje nervurada, tá certo? Como eu disse, menos do que isso, menos do que 7, ali encostado é discutível, maior do que 15, encostadinho é discutível, bem distante dessas medidas, lá para 3, lá para 20 metros, com certeza não é indicada a utilização de uma laje nervurada, tá bom? Beleza, uma outra dica aí, se você vai fazer o dimensionamento à mão, escolha entre eixos abaixo de 65 centímetros, que aí vai ficar tranquilo. Utilize nervuras retangulares, seção constante, para você não ter muita complicação, porque isso vai facilitar na hora que você for aí, fazer algumas verificações, como por exemplo, mesmo que você use uma laje aí entre 65 e 90, que você pode utilizar todas as tabelas da laje maciça, ficar tudo tranquilo, na hora que você for verificar a laje, fazer um momento de inércia, fazer a inércia da seção trapezoidal vai dar muito mais trabalho, muito mais complicação, ok? Então evite. E faça também a nervura com o entre-eixo igual nas duas direções, que também vai facilitar no seu dimensionamento, tá certo? Se você vai utilizar software, aí não tem problema, né? Essas questões aí, essas coisas complicadas de fazer, o software vai fazer. O que você tem que fazer é fazer a verificação, né? Se a capa, a nervura, se não foi exigido aí nenhuma armadura, beleza? Então é isso aí. Essa é a forma e isso é o que você tem que saber basicamente para fazer o dimensionamento de uma laje nervurada.
tá certo? Se você gostou, deixe um like, se inscreva no nosso canal para receber as notificações de mais conteúdo e vem aí muito conteúdo de qualidade. Se não gostou, faça um comentário para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo, ok? Fique com a gente e nos siga aí nas nossas redes sociais. Obrigado.